Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à última sessão do ano do nosso seminário, né? Eu convido aqui o professor Bruno Cava, que ele tem uma formação bastante eclética, né? Ele é engenheiro aeronáutico pelo ITA, graduado em Direito pela UERJ e mestre em Filosofia do Direito, é isso, né? Na UERJ. Ele Correto. tem diversos livros e artigos publicados, né? Tem uma participação intensa no debate público, revistas, jornais e no ciberespaço. E eu vou passar a agradecer imensamente a oportunidade de estar com ele aqui. E já passo a palavra direto para o professor Bruno Cava, para ele fazer a apresentação dele, A Multidão Maquínica. Bruno, por favor. Obrigado, viu? Boa tarde a todos, é uma satisfação novamente poder contribuir aqui. Agradeço ao Eduardo, agradeço ao Cides, ao Davi, também pela organização, pela gentileza do convite de estar presente nesse debate de alto nível. E o tema que eu vou tratar, ele tem como título Multidão Maquínica, e ele parte de uma perplexidade, de uma inquietação movente, que é a seguinte: na virada, né, dos anos 90 para os anos 2000, nós tínhamos um momento de grande otimismo com o surgimento da World Wide Web, né, da inclusão digital, se falava em aldeia global, se falava em ativismo da cultura digital, da cultura livre, né, do software livre, da propagação do código aberto, né, de um mundo código aberto, e que, de certa maneira, se alinhou, né, com aquele sonho de uma integração convergente, de uma integração lisa, com o final da Guerra Fria, a queda dos muros, e que também foi conjugada com esse momento das primícias, né, da internet e das primeiras integrações globais de redes sociais e de plataformas de convívio online. E naquele momento se vivia ainda, do ponto de vista da inteligência artificial e das discussões que havia sobre mecanismos servomotores ou sobre mecanismos que permitiriam a automação de processos, por exemplo, a própria direção, né, carros automáticos, drones, se vivia um momento bastante reativo, ali não se tinha uma perspectiva otimista. Então, enquanto as ciências sociais, as ciências humanas, e também o ativismo, né, os fóruns sociais mundiais, poderíamos citar, e os grupos militantes pelo mundo, viam como um momento otimista, do campo técnico, tecnológico, se viam impasses fundamentais sobre como lidar com esse novo mundo. O que aconteceu foi que, nos últimos 10 anos, para ser preciso, aí, a partir de 2012, houve uma virada nesse debate, nessa perspectiva a respeito da globalização digital, que inverteu. E quando a inteligência artificial ela chegou numa primavera, num verão, né, num momento extremamente rico do ponto de vista técnico e tecnológico, né, a introdução da algoritmização junto com o Big Data, com a possibilidade de você automatizar e ter sucesso em uma série de atividades que estavam tecnicamente em impasse, por exemplo, reconhecimento facial, tradução simultânea, carros automáticos, Smart City, né, a cidade inteligente, e a própria smartização da cidadania, do cidadão, o que a gente está vendo isso com grande velocidade acontecendo, sobretudo em algumas cidades da China. Por outro lado, do ponto de vista do ativismo, da militância, das ciências humanas, por assim dizer, mais engajadas nesse aspecto dos antagonismos dos conflitos, houve uma virada, aquele otimismo inicial com a aldeia global, com a WWW, a World Wide Web, deu lugar a um certo pessimismo e até algumas derivas distópicas, e começou-se a se focar mais na discussão sobre a vigilância, sobre a transparência dos dados, sobre o fim da privacidade, sociedade do cansaço, começou-se a se falar bastante nas preocupações sobre o controle a respeito das populações, o mapeamento intrusivo e, por outro lado, também a mercantilização generalizada das plataformas, das redes sociais e como elas se tornaram verdadeiros espaços para o tracking, né, para a persecução, né, e o targeting de perfis de consumo, de maneira que todo o nosso uso, toda a nossa atividade nesses espaços estão sendo captados e parametrizados para sermos inseridos dentro de determinados circuitos de consumo. Então, houve uma inversão, né? Houve uma inversão interessante, enquanto que, digamos assim, a discussão mais técnica e tecnológica se
livrou de determinados impasses e avançou bastante. Nós estamos vivendo o verão da inteligência artificial nesse sentido. Uma série de tecnologias emergentes agora estão se impondo. Por outro lado, do ponto de vista da discussão política, o político ativista, daqueles mais ligados ao que era, né, a franja da cultura digital, do software livre, hoje vem com bastante pessimismo. Os oligopólios que se formaram a respeito das plataformas, das redes sociais e do próprio fluxo de informações. Então, essa é uma grande perplexidade e que nos coloca, então, no olho do furacão dessa problemática. E aí, para enfrentar digamos, essa inquietação, eu venho trazer essa ideia da multidão maquínica, que eu diria que é uma perspectiva bastante minoritária. Alguns autores vêm tratando isso no debate. Poderia citar autores da vertente pós-operaísta italiana, como Matteo Pasquinelli ou a Tiziana Terranova, e alguns outros autores. É uma perspectiva bastante minoritária, mas que tem, sem dúvida, um ponto de vista a colocar, que tenta sair na tangente desse impasse entre a utopia e a distopia, né? Entre uma visão de que a planificação, né, e a computadorização da vida, da economia política, não só da economia política, na própria subjetividade, ela pode levar a uma otimização geral e a uma maior harmonia, né? Digamos que essa é a perspectiva do Partido Comunista Chinês, né? O Partido Comunista Chinês, ele resgata as noções neoconfucionistas, ele faz uma série de referências ao período do mandarinato, da dinastia Qing, ou a ligação entre a sua meritocracia neoconfucionista com a ideia de harmonia, com a ideia de harmonizar a sociedade. Mas, no fundo, essa harmonização chinesa, né, com características chinesas, ela é cibernética hoje. Hoje ela passa absolutamente por uma série de processos de algoritmização e de plataformas de reconhecimento facial, de smartização não só da cidade, mas também do cidadão, e que são fundamentais na estratégia do PCC, né, do Partido Comunista Chinês, e, portanto, do governo chinês, hoje. Então, digamos assim, é a busca dessa homeostase, né, desse estado estacionário das subjetividades, que é perseguida politicamente e que, em certo sentido, redita uma computopia, né, uma utopia computacional mais antiga, que poderíamos remontar aí desde o século XIX, né, o Saint-Simon, o Conde Saint-Simon, que era um socialista utópico, ele dizia que as ferrovias e o telégrafo iriam trazer a integração global e que o ser humano iria, tecnotopicamente, atingir um estado avançado a partir disso, de comunhão. E isso, obviamente, tem uma longa história no século XIX, século XX, e chega até hoje a cibernética com características chinesas. Isso seria o lado da utopia. E o lado, obviamente, da distopia, né, que seria a realização da literatura cyberpunk, né, se podemos lembrar da literatura cyberpunk, estou falando, por exemplo, de Neuromancer, né, de William Gibson, ou de Ballard, né, de outros escritores de ficção científica, ou nem tão científica, né, uma ficção, digamos, mais político-científica, nos anos 80, e que estaria se realizando, ou seja, aquela visão das multinacionais superpoderosas, que têm um alcance global, que estão acima dos Estados-nações, e que conseguem controlar populações inteiras a partir desse domínio, né? Aquela visão de arranha-céus, né? Aquela visão dos livros de cyberpunk, que você tem uma estrutura verticalizada, inacessível e impermeável, que é dada por essas corporações, por essas multinacionais, poderia ser o Facebook, a Amazon, o Walmart, enfim. E na base, né, na superfície, está a população, né, esse bolsão de seres humanos que não estariam integrados, né, nesse mundo ultrapoluído do ponto de vista sonoro, do ponto de vista da poluição mesmo do ar, né, aquele mundo neon esfumaçado, daqueles que não se sintonizaram, que estão simplesmente imersos apenas numa diversão supérflua e no mundo do consumo destrutivo, né? Então, hoje existe também essa visão distópica que estaremos caminhando para essa situação de uma sociedade efetivamente cyberpunk. Então, a multidão maquínica, ela se coloca, não diria num ponto médio, mas ela se diria saindo da tangente, né? E para isso é necessário repensar alguns conceitos, e a minha apresentação tem mais esse tom conceitual, repensar algumas maneiras de colocar o problema. Não é que essas soluções do dilema, né, sejam soluções computópicas, sejam soluções
distópicas ou tecnofóbicas, não é que as soluções sejam erradas, mas a perspectiva da multidão maquínica é um outro modo de colocar o problema, é outro modo de montar o problema, os termos dessa problemática e, portanto, gerar soluções diferentes. Então, não é questão de estar mais certo ou estar mais errado, mas é questão de montar um problema onde podemos intervir, onde podemos agir com maior fecundidade do que da forma utópica ou distópica, que me parecem são muito unilaterais, muito unidimensionais sobre um fenômeno bastante mais complexo. E aí, para começar, então, propriamente a parte da exposição, já terminando a introdução, indo para a exposição, eu coloquei, imagino que vocês estejam vendo aqui a minha tela, 4 momentos, assim, 4 lençóis do passado, né, 4 temporalidades, que não devem ser entendidas de maneira diacrônica, né, uma depois da outra, mas sim 4 temporalidades com uma matriz que define o que significa falar hoje em cibernética, inteligência artificial, em pan-computacionalismo, no sentido da hipercomputação que predomina não só na economia política, mas na própria organização da vida social hoje. Então, quais são esses momentos, né? Esses momentos eles vão atravessar os conceitos que eu vou trabalhar. Então, eles não são, novamente, não são uma sequência cronológica um depois do outro. São 4 momentos que indicam processos em andamento, em diferentes estágios, né, de maneira contínua, em pressuposição recíproca. O primeiro momento, na parte superior esquerda da tela, é a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foi o momento em que se iniciou em grande escala, né, esse processo de mecanização das mentes, de transferência do poder de calcular, do poder de planejar, do poder de operar dos corpos humanos para as máquinas. É a ascensão das máquinas como uma força motriz fundamental da divisão do trabalho, da sua especialização e sua integração, bem como da cooperação social. O momento da proletarização, da urbanização acelerada e da industrialização. O momento em que escreviam, por exemplo, Karl Marx, Charles Babbage, e também os primeiros economistas políticos, aqueles clássicos, né, ingleses ou escoceses. Então, esse é um primeiro momento fundamental, que temos que sempre ter em mente, porque é um momento em que a captura do trabalho humano ele se dá através das máquinas. Então, as máquinas sempre estão associadas, em certo sentido, à força de trabalho. É o momento dessa integração. Não podemos jamais pensar as máquinas sem pensarmos o trabalho como intrínseco ao próprio desenvolvimento da técnica e da tecnologia. Ou seja, a técnica e a tecnologia são sempre técnicas e tecnologias sociais e, portanto, estão ligados ao trabalho. O segundo momento, segunda temporalidade, que está à direita, no canto superior direito, ali, the second law, estamos falando do momento já da segunda revolução industrial, daquele momento em que ela se globaliza, que ela alcança todo o globo terrestre, no final já do século XIX, e adquire uma dimensão populacional de grandes números. Ou seja, a industrialização, a proletarização, assim como o aprofundamento das técnicas e das tecnologias, levam à grande indústria que alcança uma qualidade de grandes números, ou seja, populações integradas dentro desse sistema dinâmico que é a economia política vitoriana, poderíamos chamar, ou da segunda revolução industrial, que envolve um funcionamento próximo à termodinâmica, né? Um funcionamento populacional, como de um gás, né? Como de partículas em quantidade incontável e que acabam atuando a partir de pressões, né? Ou de expansões e contrações, né? Todo esse paradigma discutido pela síntese neoclássica, né? Ou Revolução Marginalista dos anos de 1870, mas também o keynesianismo ele vai trabalhar sobretudo com expansionismo monetário, contração da demanda, aceleração da demanda, enfim, começamos a trabalhar com variáveis termodinâmicas nesse momento. Terceira temporalidade, no canto inferior esquerdo, é a temporalidade da Guerra Fria, né? Ali é a bomba que vai ser o Trinity Test, né? Que aconteceu em julho de 1945, o período do começo da Guerra Fria, depois no segundo pós-guerra, no qual se organiza as ciências, tecnologias e mesmo
toda a discussão sobre política, sobre o controle das populações, entra num grande amálgama ali ligado ao que o Eisenhower, né, chamou de complexo militar industrial, né, o keynesianismo atômico das potências nucleares, a corrida armamentista, a corrida espacial, e que se construíram grandes aparatos de Estado, e ali há uma fusão, né, de engenharia de sistemas, neuropsicologia, operations research, que é a busca da otimização de todos os processos, de todas as dinâmicas, muita matemática avançada, e é um momento fundamental de captura, portanto, das mentes aqui pensadas nesse sentido transversal que a gente vai desenvolver um pouquinho mais. E poderíamos sintetizar tudo isso com uma palavra que é cibernética. E o quarto momento, que é o nosso, digamos assim, mais atual, não é que seja o único momento, essas temporalidades estão imbricadas, mas é o momento mais atual, século XXI, no canto inferior direito, que é justamente a Bolsa de Xangai. Parece um soviético supremo, né, cheio de computadores, mas, em verdade, é uma das bolsas mais dinâmicas, mais importantes hoje na financiarização da globalização, que é a Bolsa de Xangai. E é esse momento, essa mega máquina que agencia neoliberais e neodesenvolvimentistas, que agencia China e Estados Unidos, e aí nós vamos discutir um pouquinho sobre o revival das redes neurais computacionais, o verão da inteligência artificial, e de que maneira isso é perpassado, tanto pela discussão sobre as novas tecnologias de governança, né, a China, sem dúvida, vanguarda hoje no mundo, nessas tecnologias de controle de si, né? Não é simplesmente o controle de cima para baixo, de fora para dentro, é o controle de si por si, né? Do cidadão por ele mesmo, né? Nesse mundo da privacidade com características chinesas, como também as primaveras árabes, de que maneira houve a multidão maquínica, ela espalhou, né, revoltas e insurgências de novo tipo ao longo da década passada, década de 2010, também dentro desse mesmo cenário. Então, apenas para ter em mente essas quatro temporalidades, né, a primeira revolução industrial, a segunda, síntese neoclássica, a terceira, Guerra Fria, momento da cibernética, e a quarta é o verão da inteligência artificial e Big Data. E para isso, e aí é o recorte que eu vou dar na apresentação, eu vou trabalhar quatro recortes, né, sempre lembrando que as temporalidades estão presentes em todos esses recortes. E esses recortes visam justamente recolocar o problema, né? Problematizar algumas questões, fazer algumas provocações sobre determinadas posições, sobretudo aquelas que acabam derivando para uma tendência mais distópica ou uma tendência mais utópica. E a tendência utópica é a tendência com características chinesas, por assim dizer, um socialismo chinês, um socialismo neoliberal, né, poderíamos dizer. Existiu o socialismo de mercado, né? Agora é o socialismo neoliberal. E, por outro lado, as tendências mais distópicas que acabam transformando uma ênfase, um acento no vigilantismo, né, na sociedade de controle, no biopoder, de maneira que terminam por anular as potencialidades e mesmo as lutas que estão ocorrendo no interior dessa reorganização geral no começo do século XXI. Então, primeiro a entropia, nós vamos falar de entropia, obviamente que vamos chegar na questão da informação. No segundo momento, vamos falar do momento cibernético, como a gente hoje vive um revival da cibernética, né? Esse momento cibernético foi no final dos anos 40, ali no período da Guerra Fria, de Los Alamos, né, do projeto Manhattan, e depois aqueles think tanks, né, aqueles laboratórios de ideias norte-americanos, muito entrecruzados pelo complexo militar industrial. E depois houve um inverno da inteligência artificial, como hoje nós temos um revival, né? Nós estamos revisitando a cibernética, sobretudo na década de 2010. Depois uma passagem entre duas epistemes, ou se preferimos chamar dois paradigmas, que é o paradigma do conexionismo, no qual temos um representante da Escola Austríaca de Economia, que digamos, é o nosso neoliberal mais cibernético, o nosso cyber-neoliberal, que é o Hayek, e para fazer essa ponte final com a crítica da economia política, portanto, crítica do neoliberalismo, a discussão do trabalho, a discussão da multidão, e que é uma discussão que não é nova, né, que vem desde a primeira Revolução Industrial e dos primeiros críticos da economia política, que são Karl Marx e Friedrich Engels, sem dúvida. Então, vamos lá. Começamos, então, por entropia. E aí, para falar de entropia,
né, e quando estamos falando de entropia, estamos falando de termodinâmica, é inevitável falar de entropia sem falarmos de termodinâmica, porque justamente a entropia nasce na segunda lei da termodinâmica, esse conceito de entropia no século XIX, isso está ligado à Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, tecnicamente, foi a revolução das máquinas a vapor, né? Das máquinas térmicas, dos motores térmicos, né? Toda aquela discussão da conversão da energia térmica produzida pelo carvão ou por outros combustíveis fósseis em movimento, em energia motora. E junto, né, de maneira completamente associada a esse desenvolvimento técnico da indústria, da primeira revolução industrial, houve o desenvolvimento da ciência termodinâmica, né? A termodinâmica, ela é consuetânea ao desenvolvimento das máquinas térmicas, das máquinas a vapor, que estão ligadas à primeira revolução industrial. Então, no século XIX, houve um grande avanço, né, da termodinâmica, junto, obviamente que a ciência nunca é neutra, né? A ciência está ligada a esse, entre aspas, progresso da técnica e da tecnologia, que são, lembrando, sempre sociais, né, e humanas, né, do ponto de vista do trabalho. E quais são as leis, né, da termodinâmica? E aí só nos importa a primeira e a segunda lei. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação da energia, assim, trocando em miúdos, né, é a conservação da energia, ou seja, todo o processo de conversão de energia, seja ele térmico, como ao movimento ao térmico, qualquer que seja ele, mesmo fissão nuclear, ele mantém, ao final, a energia inicial do sistema. Um sistema fechado jamais perde energia. E a segunda lei da termodinâmica, ela vai dizer o seguinte, olha, o calor ele só pode passar dos corpos mais quentes para os corpos mais frios. Ou seja, existe uma tendência inexorável térmica de você transferir energia do que tem mais energia para o que tem menos energia. Por quê? Porque aí é a lei número 0, né? Porque existe uma busca intrínseca ao estado de equilíbrio, né? A termodinâmica, ela tem como seu resultado tendencial a busca de um equilíbrio energético, equilíbrio térmico. Então, o que acontece em qualquer sistema fechado é que a energia ela vai ser perdida sucessivamente na medida em que ela é convertida, ou, na melhor das hipóteses, essa energia vai ser mantida. E o que é a entropia? Quanto mais energia você perde de um sistema, ou seja, quanto menos energia potencial ele tem, quanto mais trabalho ele realiza, maior a entropia do sistema. E o que é a entropia do sistema? A entropia é a perda, né, a dissipação, a degradação da potência energética daquele sistema. Então, sistemas com muita entropia são sistemas que já perderam a sua capacidade de gerar mais movimento, ou de gerar o que quer que seja, enquanto gasto de energia, e que estão, nesse sentido, mais desorganizados, estão mais homogêneos, né? Eles perderam a sua concentração potencial de energia. Então, a segunda lei da termodinâmica ela diz o seguinte, olha, num sistema fechado, ou a entropia permanece estável, ou ela aumenta. Ou seja, ela nunca diminui. Ela nunca diminui. Então, isso aqui está ligado a toda uma atmosfera do fim do século XIX, que é aquela atmosfera decadentista, né? Porque chegou um momento que os cientistas, né, e os engenheiros, né, aqueles ligados à técnica e à tecnologia, perceberam que existe uma tendência inexorável do próprio universo de aumentar a entropia e diminuir o grau de energia potencial. Então, isso nos leva ao quê? A uma inclinação até romântica, né, baudelairiana, digamos assim, do spleen, do fim do século, né, do fim desse século, que é a inexorabilidade da degradação da energia, né? Isso em astrofísica é a conjectura da morte térmica do universo. No final dos tempos, o universo ele vai acabar numa grande pasmaceira, né? Onde a entropia vai ser máxima e a energia potencial vai ser mínima, né? A chamada em inglês the heat death, né? A cosmologia contemporânea tem um certo estado melancólico dentro dela. E quando se percebeu isso, né, que o moto perpétuo, né, o movimento perpétuo, ele era impossível, começou a se dar muita importância ao desgaste, né, evanescência, esse esfriamento generalizado, se buscaram tentativas de manter esse equilíbrio, restituir esse equilíbrio dos sistemas. Isso em economia política, dentro desse mesmo paradigma termodinâmico, foi a síntese neoclássica. Né? A síntese neoclássica privilegia a noção de equilíbrio geral, né, entende o mercado como um sistema termodinâmico, né, uma população incontável, com inumeráveis partículas interagindo umas com as outras,
Só que, diferentemente da visão atomizada, né, da visão mecânica ainda de Adam Smith, dos economistas políticos clássicos, que ainda tem uma visão de bolas de bilhar dos agentes racionais maximizadores, para os economistas políticos neoclássicos, né, marginalistas, aí poderíamos citar o triunvirato, o mais conhecido, né, que é o Jevons, o Leon Walras, o francês Jevons, o William Stanley Jevons, inglês, o Leon Walras, francês, e o fundador da Escola Austríaca de Economia, que é o Karl Menger, austro-húngaro, para ser mais preciso, eles transformam essa economia política clássica, que ainda é atomizada e mecânica, ainda baseada num paradigma anterior da mecanização do século XVII, agora já no século XIX, vão pensar termodinamicamente, aí vão pensar justamente que é necessário uma matemática estatística, de maneira que eu possa desdobrar as curvas de oferta, sobretudo a de demanda, até resultar num estado de equilíbrio. E buscar esse estado de equilíbrio, evitar que o sistema se desgaste ou ele se torne atritivo, justamente pela tendência ao aumento da entropia. Então, é controlar a entropia, controlar essa tendência à caotização do sistema e portanto, as flutuações que colocam em crise o mercado. E é daí que vem a noção de equilíbrio geral, ela é atravessada por esse paradigma termodinâmico, né, que é o equilíbrio geral. A oferta e a demanda, elas se encontram, elas dão match, dão liga, e além disso livram todos os bens e os serviços. Não há um excedente não mercantilizado, evitando, portanto, crise de subconsumo ou crise de superprodução, que ameaçavam, né, todo o sistema capitalista no século XIX. E o equilíbrio geral ótimo de Pareto, né, a otimização desse equilíbrio geral, que é o objetivo final da teoria da economia política pura, por exemplo, podemos citar o Leon Walras, no seu livro de 1874, o equilíbrio geral ótimo de Pareto, ele acontece quando se chega a uma condição tão otimizada, tão aperfeiçoada dessas conexões entre oferta e demanda, no sentido populacional, né, não no sentido individual, mas no sentido populacional integrado, né, estamos no cálculo integral, na matemática estatística, com curvas estatísticas, né, você busca a aderência dessas curvas a partir de algoritmos, mas ainda que sejam algoritmos não trabalhados digitalmente, mas são algoritmos, no sentido que são operações, funções operativas para se obter essa aderência das curvas. No equilíbrio geral ótimo de Pareto, qualquer aumento de utilidade de um elemento implica a redução da utilidade para outro. Portanto, se atinge no ótimo de Pareto a máxima satisfação integrada de todo o sistema de oferta e de demanda dentro do mercado. Portanto, o máximo welfare da população se dá nesse momento. Essa é a teoria. Não é que eles são contra o bem-estar social, pelo contrário, né? Os neoclássicos, eles entendem que o mercado é a melhor maneira de assegurar a otimização do equilíbrio, maximizando, portanto, a satisfação global. E não é só a soma da satisfação individual, não, é a integração dessas curvas, de maneira que qualquer modificação implicaria uma perda, implicaria uma dissipação. Isso na década de 1874. Não existia ainda o computador digital, não existia ainda internet, não existia Big Data, nada disso. Por exemplo, o Leon Walras, no seu Elementos de Economia Pura, de 1874, ele cria uma figura teórica, né, uma espécie de personagem conceitual, que é o broker ideal, né, o leiloeiro arquetípico. Não é exatamente o broker, né, o auction, né, the ideal auction, né, o leiloeiro arquetípico. O que é o leiloeiro arquetípico? O leiloeiro arquetípico, isso na sociedade vitoriana, né, de 1870, ele não existe, ele é uma figura conceitual, ele só existe na teoria, e ele é justamente digamos, esse algoritmo que é capaz de consultar todo o sistema, todas as pessoas do sistema, para compreender a sua matriz de preferências. E isso é um trabalho que não é individual, não é independente um do outro. Por quê? Na medida em que a utilidade de cada um muda, as preferências variam, isso acaba diferencialmente alterando a dos outros, porque como existe uma disputa por esses bens dentro da população, se eu tenho uma concentração de mais gente num determinado bem, aquele bem se torna mais procurado, se torna mais caro, né? O preço dá essa informação, e outros grupos podem diminuir a sua utilidade com relação àquele bem, né? É a lei da utilidade marginal elevada à população. E, portanto,
o leiloeiro ideal walrasiano, ele precisa resolver equações diferenciais parciais para poder integrar, né? Não é um cálculo aritmético, é um cálculo diferencial, no sentido em que cada elemento integrante do mercado ele é um elemento diferencial, ou seja, ele está em função dos demais elementos, e ao mesmo tempo ele tem a sua própria matriz de preferências. Isso é um problemão matemático, um problemão estatístico, não tem como ser resolvido com o poder de computação no século XIX, e é um modo como ele, teoricamente, idealmente, né, coloca digamos assim, o fecho da sua teoria do equilíbrio geral até a otimização de Pareto. E o Walras, ele falou, olha, a única maneira de fazer isso, obviamente, é através de um método aproximativo, né, o tâtonnement, né, que ele fala, tateando, né, o mercado, fazendo uma série de lances e, de maneira simultânea com todos presentes, dentro desse Big Data impossível, mas teórico, chegando até esse ponto. Está colocado, em verdade, todas as premissas, todas as pré-condições para o que no século XX vai ser o socialismo de mercado. Né? Poderíamos citar um polonês, um economista polonês do começo do século XX, que é o Oskar Land, que não sei a pronúncia em polonês, em inglês seria Oskar Land. Ele, enfim, participa da querela, né, do cálculo no socialismo contra Mises, contra Hayek. Ele é um dos polos desse debate. Ele vem da Viena Vermelha, né, mais um teórico que está dentro dessa cena do debate no começo do século XX, a partir de 1920, toda a problemática, alocação de fatores e planificação de mercado, e ele diz que é possível um socialismo com o mercado, ou seja, você vai ter, de fato, o mercado com a máquina de processamento da oferta e da demanda, a partir dessa consulta diferencial de todos os elementos, e tateando aproximativamente, através de métodos aproximativos, e aí a matemática do século XIX já é capaz de desenvolver esses métodos, por exemplo, o método de hill climbing, né, de escalada, ou então o método de gradiente descendente, e que, para o Oskar Lange, toda uma vertente, né, eu estou aqui estilizando a posição, mas toda uma vertente do socialismo de mercado, é uma questão puramente de poder de processamento, de computação, de maneira a otimizar uma sociedade. Então, você poderia ter a planificação com o mercado, mais o mercado, ou seja, todas as premissas, todo o funcionamento da economia política neoclássica, mais um regime socialista de planificação, que vai ser, obviamente, muito escalar, vai ter um comitê, né, de gerência desse sistema, porém, ele vai all the way down, né, até os seus consumidores / produtores, a partir dessa termodinâmica econômica, né? E o último livro do Oskar Lange se chama The Computer and the Market, né? O computador e o mercado, onde ele diz, já na virada para a segunda parte do século XX, onde ele diz que estamos nos aproximando da capacidade de controlarmos a economia a partir de uma computacionalização da problemática. E, portanto, ele já antecipa que o socialismo poderia ser muito mais eficiente que o capitalismo na medida em que ele utiliza a economia neoclássica, mas conduzindo, né, controlando essa economia neoclássica segundo interesses maiores, sociais. E essa vai ser uma tônica, né, uma tônica em toda a era Khrushchev na União Soviética. Tem um livro interessante de ficção histórica que se chama The Red Plenty, né, a fartura vermelha, que conta, do Francis Pulford, que conta justamente na era Khrushchev o que seria uma sociedade de abundância gerada pelo socialismo de mercado. Toda essa discussão, né, depois dos anos Stalin, de uma reedição da nova política econômica, de Lenin, na medida em que reintroduzir dinâmicas de mercado. Oskar Lange também, obviamente, é retomado por Deng Xiaoping nas 4 modernizações, né, dos anos 70 para os anos 80, no sentido das zonas econômicas especiais e das joint ventures e das empresas chinesas que começam a trabalhar numa lógica de mercado. Mas também na América do Sul, com o Chile, né, de Allende, na época do governo de Salvador Allende, antes do golpe de 73, você houve uma tentativa de operacionalizar o socialismo de mercado a partir do CyberSyn, né, que é um projeto justamente de planificação junto com a otimização dada pela economia política neoclássica, né? Um comitê gestor, mas ele acoplado a um sistema de mainframes para a algoritmização da produção, da circulação e da distribuição de bens e serviços numa sociedade integralmente planificada, porém ponto a ponto, não planificada top-down, né? Mas uma down-top, né? Down-up, no sentido de você aproximar justamente as curvas de demanda
dessa sociedade. Quais são as premissas disso? São, obviamente, uma sociedade transparente, né? Se imagina que os sistemas, por mais astronomicamente complexos que eles sejam, os sistemas sociais, eles são deterministas. E que, na verdade, a única barreira não é uma barreira epistêmica. Não existe uma barreira epistêmica insuperável para eu conhecer o funcionamento da sociedade. Existe apenas uma barreira quantitativa da capacidade de processamento, de modelagem e de metodologia estatística para alcançar, mesmo que assintoticamente, aproximativamente, alcançar essa planificação calculadora. Então, a transparência ela pode ser alcançada, isso são premissas e pressupostos implícitos do socialismo de mercado, através da força bruta de processamento de informações. Então, a opacidade do mercado, ela não é dada por uma barreira epistêmica, ela é simplesmente uma distância a ser vencida, mas não existe uma opacidade, digamos, ontológica, existe uma opacidade que é meramente epistemológica, no sentido de que eu preciso de técnicas e tecnologias para superá-la. E isso, obviamente, que hoje participa das formulações do Partido Comunista Chinês. Né? O Partido Comunista Chinês, diferentemente, né, da União Soviética, ele conseguiu introduzir a sistemática de controle, né, dos mercados a partir da digitalização e da computação, o que fracassou redondamente por diversas razões durante o período da União Soviética. Né? O que venceu foi a estrutura militar da ARPANET, né, da internet de defesa atômica dos Estados Unidos, e não o sistema de microeletrônica soviética. Mas essa é uma outra história. Então, onde eu quero chegar aqui? Na discussão sobre a informação. É aqui que nós vamos colocar em xeque essa premissa, esse pressuposto de que existiria uma transparência alcançável que seria dada justamente pelo poder de computação, que o Big Data, que toda essa rede hipervigilantista ou de controle, sociedade de controle, biopoder, ela poderia, de alguma forma, capturar as dinâmicas sociais até o ponto de que seria integralmente planificável. Mas não top-down, mas integralmente planificável, porque nós participamos da nossa própria servidão, por assim dizer. Então, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos para o conceito de informação. Então, passando, então, da entropia para a informação. E, portanto, entrando já no debate da cibernética, que é a parte 2 de 4. E recordando, como é que termina o século XIX, a termodinâmica? E que isso se alastra como uma atmosfera do pensamento, uma atmosfera intelectual e mesmo artística. Termina com a ideia de que há uma tendência inexorável à dissipação, à degradação, à morte térmica, né? E que, portanto, estamos em permanente luta contra esse aumento da entropia. E aí, um físico, um filósofo austríaco, que se chama Ludwig Boltzmann, no final do século XIX, ele define a entropia como a desordem de um sistema, como a desordem estatística de um sistema, no sentido de que todo sistema dinâmico fechado ele tende a uma maior desorganização. O que ele está falando, o Boltzmann? Ele está falando que a entropia é um fato estatístico. Ele mostra que, na verdade, por que ocorre o aumento tendencial da entropia? Porque todo sistema ele tende a um estado mais provável, a um estado mais, digamos assim, equilibrado no sentido de gastar energia, e esse estado ele é uma curva de probabilidade. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, na verdade, a entropia não é simplesmente o fim da energia. A entropia, na verdade, para o Boltzmann, é o decréscimo de estrutura, o decréscimo de organização de um sistema, porque ele tende a esse sistema mais desorganizado. E aí, no debate do começo, né, da cibernética, da guerra, estamos agora na Guerra Fria, né? Depois Projeto Manhattan, Laboratório de Los Alamos, Complexo Militar Industrial, depois isso vai também acontecer na União Soviética, né, com a captação dos cérebros alemães, sobretudo. Qual que é a preocupação, então, se a gente considerar que a entropia é o grau de desorganização, de desestruturação de um sistema, qual que é a preocupação dos cibernéticos? E aí vai aparecer essa figura do Norbert Wiener.
temos que contrabalançar essa tendência inexorável, essa necessidade férrea, e retardar o aumento da entropia. E é daí que vem o conceito de negentropia. O que é a negentropia? É ir contra a corrente, é resistir ao aumento da entropia do sistema. A cibernética, para o Norbert Wiener, ela é a busca de um estado de homeostase, de equilíbrio, de harmonia, para falarmos com os chineses, né? Embora eles levantem toda essa mística, né, das brumas de uma civilização, império do meio, na verdade, é harmonia nesse sentido da harmonia social, que é o controle, né, a população sob controle, a população dentro de um estado de homeostase, assim como a saúde de um corpo, né, a saúde de uma nação. Então, para o Norbert Wiener, a estrutura e a ordenação de um sistema são antinaturais. Eles envolvem um dispêndio antieconômico. Não é econômico, do ponto de vista do gasto de energia, eu manter um sistema abaixo do limiar de entropia de maneira que ele fique organizado. Então, o que acontece? Eu preciso gastar energia, eu preciso gastar uma energia adicional para que o sistema ele não se dissipe, para que o sistema ele consiga fazer uma troca entre o próprio sistema, o organismo, né, porque ele vem muito da biologia, entre o organismo e o ambiente, de maneira que ele não se evanece. E é daí que vem o conceito de informação do Norbert Wiener, né? O conceito de informação para o Norbert Wiener é informação de qualidade, informação é estruturação, informação é organização, informação é a vida que resiste à dissolução dessa tendência dissipativa, é o universo que resiste a essa tendência entrópica da morte térmica, né? No fundo, o Norbert Wiener ele é pessimista, ele tem um prognóstico sombrio, né? E não à toa ele se tornou, ao longo das décadas, uma das maiores caçandras, né, dos perigos da inteligência artificial, da militarização, da maquinização, de como o homem é ameaçado, né, por esse avanço tecnológico e técnico. Ele é mais uma dessas caçandras, no sentido de que ele vê que a tendência é justamente isso dissolver, né, acabar com a própria vida, né, a própria vida humana, no sentido de negentrópico, né, de resistência, de nadando contra a corrente. E, portanto, o conceito de informação para Norbert Wiener é informação de qualidade. Isso está no livro dele, tanto de 1948, que é o mais clássico, né, Cybernetics, Control and Communication in the Animal and the Machine, mas também no livro mais admonitório do Wiener, de 1950, The Human Use of Human Beings. Então, o grau de entropia é inversamente proporcional à quantidade de informação. Então, o risco da entropia qual é? É soterrar a informação. É ameaçar a homeostase, é destruir a saúde sistêmica. Então, precisamos de sistemas adaptativos, por feedbacks, para nos ajustarmos continuamente a essas variações e evitarmos de sermos destruídos pelo excesso de informação, pelo excesso de ruído que desestrutura a informação, que não há informação. Então, para ele, justamente, dentro dessa tônica do Wiener, que acho que se reproduz nessas derivas distópicas até hoje, a grande ameaça qual é? É o excedente de dados que que levam à perda da qualidade, a manipulação, a desinformação, né? Ao fake news, ao quipocó, né? Estamos submergindo no mundo de Big Data, estamos vivendo um mundo entulho de cálculos desconexos, né? Um mundo disjecto, né? Um mundo spam, né? Uma cyberidiocracia, né? Isso está bem alinhado com a sensibilidade intelectual do Wiener, no sentido de que o mundo spam é justamente um mundo onde a informação foi diluída, foi dissipada pela entropia, né, uma entropia negativa nesse sentido. E aí tem outro teórico, que é o Claude Shannon, que justamente está também nessa virada da Guerra Fria, está também nesse momento da emergência da cibernética enquanto ciência, e lembrando que a ciência não é neutra, está emergindo junto com a Guerra Fria, está emergindo com o complexo militar industrial, as superpotências organizando a sua técnica, a sua tecnologia, para melhor aumentar o seu poder, mas não só isso, a sua economia também, no sentido de um keynesianismo atômico. E o Claude Shannon tem uma definição de informação, onde a informação para o Shannon, né, e diversamente ao Wiener, ou de maneira antípoda ao Wiener, para o Shannon, informação é idêntico à entropia. Então, olha só aqui, como já no nascimento, na emergência da cibernética, nós já temos duas perspectivas contrapostas sobre o conceito de informação. Embora é verdade que existem pontos de contato e existem problemáticas comuns aos dois autores, mesmo porque são problemáticas daquele momento, dessa temporalidade, né? Ainda assim, quanto ao conceito de informação, uma diferença brutal.
Porque para Shannon não importa o conteúdo, não importa a estruturação, não importa a semântica, não importa o que é contido pelo sinal, né? O sinal entre A e B, não importa o que ele tem, pode ser spam, pode ser ruído, pode ser estática, pode ser random, pode ser nonsense, pode ser desinformação, pode ser fake news, não importa. Para Shannon, se existe um sinal entre um ponto A e um ponto B, esse sinal chegou, embora ele sofra uma dissipação pelo ruído, ele é informação. Isso está no livro dele, de 1949, que é The Mathematical Theory of Communication, ou seja, é um conceito de informação, obviamente que ele está trabalhando nas engenharias, né, num sentido mais pragmático, de uma inserção na discussão sobre Operations Research, porém, repercute, né, enquanto pressuposto, um conceito filosófico, né, a informação não tem significado para o Shannon. Então, isso para você pensar o quê? Uma física da informação. Né? A informação ela só exprime a magnitude no agenciamento material, mas ela não exprime essa resistência, não exprime esse enclave, né, de negentropia diante de um oceano de entropia. Então, com o Shannon, se poderia pensar a informação dentro desses megafluxos, desses terafluxos, petafluxos de cliques, tweets, visualizações. Você poderia pensar essa massa de dados, né, astronômica, galáxia, né, de dados, independente sequer de elas formarem palavras, né, o que importa são as letras, ou sons, o que importa são os fonemas, ou frequências, né, tudo que é emitido é informação para o Claude Shannon. E que não pode deteriorar pela quantidade. A única coisa que pode deteriorar a informação para o Shannon é uma interferência que impeça o sinal de chegar até o seu destino. Mas não pelo aspecto quantitativo, por uma inundação de dados, para a teoria do Shannon, para o conceito de informação de Shannon, não deterioraria a qualidade enquanto informação. Isso vai ser muito importante para a próxima parte agora, que é a parte 3 de 4, que é a discussão do conexionismo, paradigma conexionista. Parece algo bastante hermético, mas não é. A gente vai ver que, na verdade, o paradigma conexionista, ele se contrapõe, ele era minoritário até pouco tempo atrás, a um paradigma que era, pelo menos, praticamente senso comum quando se falava em inteligência artificial, ou mesmo quando se falava no que significa realidade virtual, computadores, mundo da computação. Então, passo a tratar agora dessa terceira parte, mas peço que guarde, né, para essa discussão, não só a primeira parte, né, a discussão da entropia na termodinâmica e, portanto, os equilíbrios gerais, mas também os conceitos de informação, tanto do Wiener quanto do Shannon, que nos será bastante útil. Então, vamos para o conexionismo. O que é o conexionismo? O conexionismo ele é um paradigma, uma episteme, mais preciso talvez falar em episteme, né, em francês, ou seja, é um recorte epistêmico, um recorte epistemológico, um modo de colocar esse problema da inteligência. E o artificial até está sobrando um pouco, né, porque como se existisse como se o artificial não fosse também natural, né, em certo sentido, como se tivesse um salto qualitativo entre o mundo do carbono e o mundo do silício, né, essa teoria da singularidade, né, mas se não levarmos por esse lado, se levarmos que a inteligência ela é sempre artifício, mesmo que seja um artifício da natureza, o paradigma conexionista, ele emerge com muita ênfase no momento também da cibernética, quando há uma amálgama entre ciências ligadas à neurofisiologia ou neuropsicologia, ou seja, neuropsicólogos e neurofisiológicos que trabalhavam uma teoria da mente e uma teoria sobre o funcionamento do cérebro, com os primeiros inventores de máquinas capazes de processar a informação. Os primeiros inventores de técnicas e tecnologias capazes de processar a informação de maneira automática, que são justamente aqueles que desenvolvem as primeiras redes neurais. Então, o paradigma conexionista, ele se desenvolve pensando o computador, pensando a inteligência artificial, a própria inteligência, como um processo em rede, como um processo no qual o que importa não é
um determinado órgão específico com funções especializadas que permitiriam a cognição, a percepção, ou mesmo o pensamento. Na verdade, para os conexionistas, pensamento, a cognição e, sobretudo, a percepção são efeitos resultantes, efeitos de conjunto de uma rede de células ou de neurônios, né, de unidades que existem num número multitudinário, em múltiplas camadas, que, no seu funcionamento conjunto, no modo como elas fire together, né, no modo como elas disparam juntas, e, portanto, os impulsos trafegam por essa rede, geram, como uma ordem emergente, como um sistema dinâmico emergente, a inteligência. E, portanto, a cognição e, portanto, a percepção. Então, digamos, podemos pensar um neuropsicólogo e neurofisiologista do começo do século XX, que é o von Monaco, com o qual o nosso cyber neoliberal trabalhava nos anos 20, o Hayek, e que ele desenvolve pela primeira vez a teoria da neuroplasticidade. O que é a teoria da neuroplasticidade? Que é muito difícil localizar no cérebro a posição das funções cognitivas e das funções perceptivas. Na verdade, essas funções elas estão distribuídas, elas estão dispersas mediante o funcionamento de vários tecidos neurológicos, vários grupos de neurônios que funcionam de maneira conjunta e que, portanto, para a neuroplasticidade, os neurônios eles são equipolentes. Não é que existe um neurônio da cognição, um neurônio da percepção, um neurônio do pensamento abstrato, não. Os neurônios eles são capazes de todas as funções. O que importa é o modo como eles estão organizados, o modo como eles estão disparando juntos, o modo como eles são conectados uns com os outros. É mais importante a ligação do conjunto da rede do que determinadas funções especializadas. Isso é a equipolência ou equipotência entre os diversos neurônios. E a partir dessa teoria do funcionamento do cérebro, que os primeiros inventores de máquinas de cognição e de percepção, por exemplo, o Perceptron, né, de 1957, que eles se organizam. Daí que nascem as redes neurais computacionais. As redes neurais computacionais são justamente máquinas de processamento da informação que não têm órgãos especializados, não têm, digamos, uma determinada divisão de funções entre as várias unidades de funcionamento. É como elas funcionam juntas, como elas se ligam juntas, que vai determinar o resultado, que vai determinar a percepção exitosa ou não exitosa, ou a cognição exitosa ou não exitosa. Né? Em inglês é fire together, wire together. Né? Na medida em que eles disparam juntos os neurônios, eles se ligam juntos. Então, temos aí uma compreensão do funcionamento da mente e, portanto, da inteligência artificial, que é dado não por órgãos com funções especializadas, mas sim por uma rede que permite um processamento disperso e descentralizado, mais do que descentralizado, né? Dinâmico, né? Que tem regiões que acabam, de maneira equipotencial, permitindo a cognição e a percepção. Isso, obviamente, permite uma reorganização permanente das células nervosas e do cérebro, inclusive diante de traumas, né? Inclusive diante de perda de determinada parte do cérebro, pela neuroplasticidade, o cérebro ele consegue se reorganizar, se reconectar, né, entre os neurônios, formar novas sinapses e assim suprir, né, conseguir resgatar determinadas operacionalidades perdidas durante algum trauma. Isso se deve porque não é que você perde uma região do cérebro, você perde uma função. Até certo ponto, obviamente. Porque você consegue reorganizar, você consegue refazer essas ligações através de uma série de metodologias terapêuticas, assim como as redes neurais também conseguem refazer as suas conexões e, portanto, reeditar o funcionamento. E essa teoria das redes neurais, que obviamente é uma máquina de processamento de informações e que permite a percepção artificial, que permite a cognição artificial, ou seja, nada mais é do que a percepção e a cognição naturais, porém por outros meios, em outros termos, elas repercutem nesse momento com a discussão do Hayek sobre a ordem espontânea, né, os mercados como ordem espontânea, né, os mercados como sistemas dinâmicos emergentes, no qual o que importa são as ligações entre os diversos elementos diferenciais desse mercado, os diversos agentes, nesse sentido populacional, internos à população desse mercado, que, portanto,
vão, através de interações dispersas e descentralizadas, formando ordens emergentes, formando, portanto, processos de pensamento coletivo, uma espécie de mente de mercado, ou supramente de mercado. Então, o Hayek está muito ligado a esse paradigma conexionista, assim como os cibernéticos, que eu citei, tanto o Wiener quanto o Shannon e muitos outros, né? Poderíamos citar o von Neumann, outro que também está dentro desse debate, Rosenblatt, enfim, tem todo um exército de teóricos ligados ao paradigma das redes neurais. E, portanto, do conexionismo, aqui é só um exemplo, né, que eu coloco justamente de como você tem muitas camadas, né? As redes neurais elas são profundas, né? São deep, né? Deep thinking, porque elas possuem várias camadas, e cada camada vai filtrando determinados sinais e vai reconectando entre esses vários níveis e, portanto, permitindo combinações e permutações cada vez mais complexas. E até o ponto em que o desenvolvimento dos algoritmos de funcionamento das redes neurais, e aí um desenvolvimento não só da técnica, mas também da matemática, chega até o ponto de que você pode permitir uma propagação, retropropagação, né? Você permitir que a rede neural ela aprenda, a partir de uma análise se está certo ou se está errado o resultado, ela aprenda a reorganizar as suas ligações, ou seja, ela vai, a partir de feedbacks, né, de uma propagação do próprio programa, não só dos outputs, ela consegue aprender, ela consegue se desenvolver e se tornar cada vez mais eficiente, cada vez mais otimizada, e de maneira, inclusive, criativa, né, de testando através de métodos aproximativos, com uma força bruta tremenda de processamento, obviamente, ela vai aprendendo, né, são as máquinas de aprendizado, de deep learning, que são possibilidades a partir das redes neurais. E qual é digamos assim, o antípoda desse paradigma conexionista, que era minoritário até pouco tempo atrás, até pelo menos na década de 2010? É o paradigma simbólico representacional. O que é o paradigma simbólico representacional? Que também tem os seus correspondentes na neuropsicologia, na neurofisiologia e também na economia política. No paradigma simbólico representacional, você tem a centralização, ou você tem a funcionalização de um órgão que vai permitir a cognição, a percepção e o próprio pensamento. É, na verdade, o paradigma mais senso comum sobre inteligência artificial, só que é um paradigma que é menos até intrigante, menos interessante do que o conexionista. Então, é aquele quando o Steve Jobs lança o personal computer, né, da Apple no final dos anos 70 e 77, se não me engano, é aquela tela preta com um cursor piscando e você faça uma pergunta ao computador. Ou seja, você introduz uma pergunta, aquele input entra numa caixa preta, onde tem um programa ali que foi colocado pelos programadores, e ele te dá uma resposta. Ou seja, você tem um fora e um dentro, você tem um espaço real, no qual nascem os inputs, e você tem um espaço virtual, um espaço intra-cérebro, intra-máquina, intra-computador, que é organizado por um programa, onde tem um mundo de brinquedo, por assim dizer, um espaço onde você desenvolve as suas regras próprias, as suas diversas operações, e ele te dá um output a partir dessa caixa. Um Deus na caixa. Né? Um paradigma representacional, ou seja, o que importa é o quê? Eu programar a máquina, eu ser capaz de trabalhar com representações, com linguagens. A palavra mais, talvez mais marcante desse paradigma da inteligência artificial e da computação seja linguagem, ou seja, eu preciso de linguagens, de uma linguagem de programação, né? Pascal, C++, Basic, enfim. De maneira em que a máquina tem programas, eu insiro o input e ela te dá o output. Então, o filme Tron ou o filme Matrix, né, trabalham nesse paradigma enquanto senso comum. Toda uma ficção científica trabalha nesse paradigma. Ou seja, você entra no mundo da realidade virtual, você entra no Sim Life, você sai do seu mundo real. E lá dentro você tem um outro espaço representativo desenvolvido por outras regras, que é o código. Né? E quem comanda o código, quem tem a engenharia digital do código, comanda, portanto, o mundo virtual. Esse paradigma ele foi muito hegemônico, majoritário, mas ele surge justamente com a derrota do conexionismo. Né? O conexionismo ele emergiu, né, no final dos anos 40 e começo dos anos 50, Norbert Wiener, Shannon, Rosenblatt, von Neumann, o Hayek, né, embora o Hayek nunca foi reconhecido, obviamente, pelos cibernéticos, a economia política não era
levada em conta como uma ciência régia, né, pelos engenheiros e tecnólogos, mas, né, o Hayek estava ali nessa vanguarda, embora ele fosse uma pessoa pouco levada a sério por ser um economista, e os economistas, para eles, eram os matemáticos, a econometria, que era a grande ciência, e o Hayek ele conceitualizava demais, mas o Hayek está dentro dessa virada paradigmática do conexionismo, mas no final dos anos 50, início dos anos 60, o conexionismo ele é deixado de lado, ele perde as linhas de financiamento e ganha muita ênfase o paradigma simbólico representacional, o paradigma da programação, que nós conhecemos mais como senso comum, quase como senso comum. Né? Essa ideia do mundo de brinquedo, videogame, né? Você entra dentro de um mundo de realidade virtual. E isso levou, na verdade, a um atraso, a uma incapacidade de resolver os problemas da inteligência artificial, que é conhecido como o inverno da inteligência artificial, que vai durar aí até o final dos anos 90. E depois dessa evolução das redes neurais nos anos 80, anos 90, aí, com as redes neurais com backprop, né, com backpropagation, que são as redes neurais convolucionais, que são as redes neurais mais sofisticadas, são capazes de aprender. O paradigma conexionista volta à tona no começo dos anos 2000, e nos anos de 2010 eles explodem, eles voltam, eles se tornam a grande vedete das discussões, né, isso se deu em 2012, para ser mais preciso, quando justamente o paradigma conexionista ele começa a funcionar muito bem com o Big Data. Ele começa a funcionar muito bem com essa integração massiva das pessoas nas redes, não só nas redes sociais, mas em todas as plataformas, né? Ou mesmo no Google, né? Em mecanismos de busca, todos os dados, todos os bits de informação, pensando com o Shannon, que são colocados dentro da internet portátil, dos celulares, dos iPads, de toda essa internet que a gente não entra mais na internet, a internet está em todo lugar agora. Essa informação ela passou a ser processada. Tem uma hipercomputação. Claro que isso dependeu de um aumento exponencial da capacidade de processamento, mas também da capacidade de armazenagem de dados. E na medida em que eu começo a ter esses grandes datasets, né, esses grandes conjuntos de dados imensos, astronômicos, colossais, né, por exemplo, de rostos, de palavras, de frases, enfim, no sentido de Shannon mesmo, uma massa bruta, massiva, né, em bancos de dados gigantescos, eles começaram a ser capazes de ser processados, o paradigma conexionista ele voltou à tona. Ele voltou à tona com toda a força na década de 2010. Ele volta à tona com toda a força. Então, digamos, se no paradigma, aqui nós temos dois esquemas, né? O primeiro esquema é o esquema, isso aqui foi tirado de um artigo de um cibernético francês, que se chama Dominique Cardon. A primeira figura, à esquerda, é a figura do paradigma simbólico representacional, onde você entra com os inputs, entra com o programa, ele te dá os outputs. Esse é o paradigma, não é clássico, porque o classicismo é a rede neural, mas ele digamos, foi hegemônico por muito tempo. Você tem um cálculo ali interno e ele te dá os outputs. Então, por exemplo, eu posso programar o que é um rinoceronte, eu programo o que é um rinoceronte, eu crio uma série de programas onde eu coloco a forma do rinoceronte assim, a cor do rinoceronte assado, o rinoceronte se movimenta dessa maneira, o rinoceronte se movimenta daquela maneira, eu programo racionalmente, né, de maneira arquetípica, né, e aqui esse debate de conexionismo com simbólico representacional é o velho debate do racionalismo versus empirismo, tá? Mas também é um outro debate que a gente pode fazer. Eu programo o que é um rinoceronte, e aí eu entro com input, digamos, uma foto, um vídeo de um rinoceronte. Aí eu falo, isso é um rinoceronte? O programa vai rodar e vai dizer, é ou não é. Esse é um paradigma. Qual é o paradigma que hoje se tornou, digamos assim, a grande vedete, a grande tendência da inteligência artificial? Que é muito mais intrigante, muito mais interessante, mas que quebra completamente esse senso comum de uma inteligência artificial que é a alpha machine, né? Essa ideia que teriam dentro, né, que seria uma inteligência artificial e nós estaremos fora, né? Mas essa outra inteligência artificial que nós estamos, na verdade, não é nem dentro, né? Tem um espaço topológico no qual nós estamos imbricados, porque nós somos feedback dessa inteligência, e essa inteligência é feedback nosso, recursivamente, como sistemas emergentes dinâmicos interpenetrados de maneira diferencial. Nesse segundo paradigma, que é a figura da direita, aqui de maneira visceralmente estilizada, tá? Por esse artigo do Dominique Cardon, você entra com os inputs, entra com os outputs também.
E daí você tira o programa. Então, como é que funcionaria nesse segundo paradigma, que é o paradigma conexionista? Você vai entrar com 1 milhão de fotos de rinoceronte, 1 milhão de vídeos de rinoceronte. Você vai entrar com uma massa bruta, você não vai fazer nenhum juízo de valor. Tudo que aparece, que pode ser rinoceronte, nas redes, nos cliques, rinoceronte, foto, vídeo, palavras, trechos de livro, tudo que existe, você joga aqui dentro. Ou seja, você joga milhões e milhões, bilhões, petabytes aqui de informação rinoceronte. E você também joga milhões e milhões de outputs. Ou seja, você vai colocar o próprio sistema, ou seja, a própria multidão entrelaçada à rede, a World Wide Web, aos aplicativos de WhatsApp, aos aplicativos ao Facebook, né? Na China, o WeChat, né? Você tem o Baidu, enfim. Você vai colocar todas essas populações aqui dentro e elas mesmo vão julgar nesses milhões, né, bilhões de pontos, que é o número de pessoas ligadas à rede, elas vão dizer o que é o que não é o rinoceronte. Não só de maneira voluntária, digamos, através de pessoas contratadas, geralmente no terceiro mundo é crowdsourcing, né, que você coloca as pessoas para avaliar se uma coisa é ou não é, mas também pelo próprio funcionamento do sistema, como as pessoas interagem com essas informações. Aí você vai jogar tudo isso aí dentro, e o que é a rede neural convolucional, né, o que é justamente a inteligência artificial mais conexionista, o que ela vai fazer? Ela vai te dar um output, ela vai te dar um programa. Ela vai, através de método de força bruta, né, de matemática estatística, de escalada ou de gradiente descendente, são bastante prosaicos. O nível hoje dessas distribuições era muito maior, né? Ele é muito mais sofisticado, mas através de inúmeras camadas, né? Você não tem só um nível, né, de programação, você vai ter multicamadas, né, uma deep neural network. Você vai tirar um programa, você vai, com backpropagation, você vai tunar, né? Você vai calibrar esse seu conjunto de algoritmos funcionando dentro de uma rede neural, que não é uma caixinha preta, né? Essa rede neural está distribuída, né? Os inputs e outputs estão em todo lado, estão em toda parte, eles só são captados, né, a partir de uma grande potência de processamento, de tracking, e aí vai te dar um programa. Esse programa, quanto mais vai entrar rinoceronte aqui no calculator, mais esse programa vai se aproximar de maneira sintótica do que é o rinoceronte. Ou seja, um empirismo de massa, de multidão que acontece. Esse é, sem dúvida, o grande diferencial do momento do Big Data. O momento do Big Data é o momento no qual nós temos uma massa gigante, um fluxo, né, de bits de informação, no sentido de Shannon, mastodôntico, não é feito nenhum juízo de valor, é simplesmente alimentado dentro desses processamentos através de redes neurais convolucionais. Obviamente que isso não funciona só para rinoceronte, isso pode funcionar para reconhecimento facial, isso pode funcionar para você poder compreender o funcionamento da bolsa de valores através de high frequency traders. Você pode utilizar isso aqui para você fazer tradução simultânea, você vai utilizar isso aqui para direção de carro. Então, como é que você faz hoje um veículo automático, né? Na China está quase sendo comercializado. Se é que já não está comercializado aqui, não estou atualizado o suficiente. Essa concorrência da China tentando ser a primeira do Unmanned Vehicle. Como é que ele vai funcionar aqui? O veículo automatizado. Eu vou jogar inúmeros comportamentos de motoristas, inúmeros comportamentos de ônibus, inúmeros comportamentos de moto, de bicicleta, de funcionamento de semáforos, de milhões e milhões de situações de trânsito diferentes. Como essas situações são valoradas pelos próprios usuários, ou seja, o que é risco ético, o que não é risco ético, de maneira que todas essas microdecisões, né, por exemplo, um motorista de ônibus, que é um trabalhador cognitivo intenso, né, um trabalhador que toma inúmeras decisões, inclusive com uma dimensão ética. O que uma inteligência artificial, a partir do conexionismo, permite, o que é? É tunar isso aqui, utilizando todo esse saber social da multidão como o seu calibrador. E, portanto, ele vai extrair daí, não o output, não informação sobre como dirigir. Ele não vai te dar um programa de como dirigir. Ele vai te dar, aproximativamente, o que é hoje considerado, quais são as práticas, as regras emergentes de uma direção correta, de uma direção eficiente. A palavra certa é eficiente. E aí toda a problemática da ética também pode entrar aqui.
dentro de outra. Só você criar mais uma camada, a gente pode criar uma camada da rede neural perceptiva, uma camada da rede neural sobre topologia espacial, uma camada da rede neural sobre performance do veículo, uma camada da rede neural sobre decisões éticas. Se eu vejo que eu vou atropelar uma pessoa, eu posso desviar para acostamento e atropelar um ciclista, as duas pessoas, sabe? Uma série de dilemas que também podem ser inseridos dentro desse método de força bruta propiciado pelo Big Data. E aí, parte 4 de 4, muito rapidamente, eu sei que eu estou me estendendo aqui em excesso, né? Poderia trabalhar um pouco mais sobre a questão de como isso funciona na teoria do mercado do Hayek, né? Que obviamente é um mercado que muito diferente da economia política clássica, está apontado para o futuro, é um mercado com um processo de descoberta, né? No sentido de utilizar os seus elementos como empreendedores, como agentes inovadores desse próprio mercado, muito como as redes neurais convolucionais funcionam a partir da retropropagação, e, portanto, a todo momento o mercado ele vai se desenvolvendo, vai superando suas crises de maneira criativa, na teoria do Hayek, mas, para poder fechar com a crítica da economia política, a crítica do paradigma conexionista, a crítica da inteligência artificial nessa última tendência, o último revival, né, das redes neurais, na década de 2010, voltamos à Revolução Industrial, voltamos à primeira Revolução Industrial, né, lá na Inglaterra, né, que depois se alastrou pela Europa Ocidental, antes de se globalizar, pelo menos do ponto de vista da industrialização, proletarização e urbanização. Obviamente que a Revolução Industrial desde o início está associada às colônias, e toda essa discussão está implícita no que eu estou falando. No começo do século XIX, na época da crítica da economia política, a grande preocupação era a seguinte: de que maneira que a cristalização dos conhecimentos humanos, a cristalização dessa produção de informação pela vida social, pela divisão do trabalho, pela organização das mais diversas atividades, né, como, por exemplo, conduzir um ônibus, de que maneira isso estava sendo capturado pelas máquinas? De que maneira esse poder de percepção e cognição ele estava sendo condensado nas máquinas, e as máquinas estavam deixando de estar em nossas mãos, os meios de produção estavam sendo alienados das mãos dos trabalhadores e formando os complexos, né, capitalistas, os sistemas de exploração do trabalho baseados no mais valor relativo, né, no mais valor extraído do trabalho das máquinas, entre aspas, né, porque não existem máquinas separadas do ser humano, nós vimos isso. E aí Marx, né, escreve no Fragmento sobre as Máquinas, que é um texto que não foi publicado em vida, ele foi incluído entre os manuscritos póstumos, publicados muito mais tarde, mais de 60 anos depois da morte de Marx, no que ficou conhecido como os Grundrisse, em alemão são os manuscritos. E Marx ele fala justamente desse momento, dessa marcha do intelecto que vai se transformando num maquinário, vai se transformando não só num saber condensado nas máquinas, mas esse saber condensado nas máquinas vai ganhando primazia, né, the upper hand, ele vai ganhando, digamos assim, uma posição privilegiada no sentido de permitir que os próprios seres humanos sejam colocados como próteses, como acoplamentos, como extensões desse maquinário. Não mais as ferramentas são extensões do ser humano. Na verdade, agora os seres humanos são extensões desse maquinário, dessa inteligência em marcha, que se dá com a grande indústria e com o momento da virada maquínica, né? A máquina se torna maquínica, no sentido que nós agora somos próteses dessa máquina, nós somos partes dessa máquina. Aqui nós temos uma charge da época, obviamente, que tem essa deriva distópica, no sentido que todo o nosso humanismo, né, nossos livros, né, nossos grandes advogados, né, nossos sábios, estão sendo varridos para as bordas da história, né, como poeira, diante desse autômaton, né, desse autômaton, são palavras de Marx, né, esse grande autômaton que agora é a vanguarda do capitalismo, da globalização e da industrialização. E esse debate ainda está em voga, obviamente, e sobretudo no momento em que nós estamos sendo incluídos, não somente como consumidores ou prosumidores, né, geradores de conteúdo nas redes e nas plataformas, mas enquanto todas as nossas manifestações, todas as nossas atuações no mundo
enquanto partícipes da vida social, estão sendo algoritmizadas all the way down, né? Estão sendo processadas, estão sendo computacionadas a partir dessas técnicas de extração, de extrativismo generalizado de dados, e jogados dentro desses processamentos, das redes neurais. E aí, obviamente, tem várias repercussões. Quando a Greta Thunberg ela fala, acreditem na ciência, né? Quando ela fala acreditem na ciência, ela está falando acreditem nas redes neurais convolucionais que hoje processam a informação da climatologia, né? Que é um hiperobjeto. A climatologia, né? As inúmeras sondas e sensores, né? Milhões e milhões de sensores espalhados pelo mundo que ficam calculando as variações dos inúmeros indicadores das variáveis climáticas que determinam uma tendência estatística de aumento da temperatura global, crescimento climático. A questão é que, obviamente, que essa é uma comunidade científica aberta, com dados abertos, né? E nós, aí poderíamos discutir de que maneira esses dados eles são manipulados, gerenciados por uma série de sistemas de controle, e de que maneira nós mesmos estamos nos automanipulando enquanto subjetividades empreendedoras, subjetividades que querem participar desse mercado, né? Que não é um mercado da economia política neoclássica, simplesmente em busca de equilíbrios, mas é esse mercado desequilibrado que o Hayek, por exemplo, teoriza, no qual a criatividade é fundamental para que o sistema escape da entropia, escape da crise, da decadência intrínseca, que também Marx fala, né, da queda tendencial da taxa de lucro, ou seja, uma dissipação inerente ao funcionamento econômico e, portanto, exige um constante adornamento, né, um constante empreendedorismo criativo, uma inovação, para que as fronteiras do mercado elas possam se expandir. Então, digamos que existe uma convergência hoje, não só técnica tecnológica da inteligência artificial, como também do funcionamento dos mercados, do ponto de vista neoliberal, a realização do paradigma conexionista, desenvolvido bastante por Hayek, né, que o professor Eduardo chamava de o Deleuze da direita, né? Gostei não que o Deleuze seja da esquerda, mas o Hayek é o Deleuze da direita no sentido que ele foi visionário ao aplicar, né, a cibernética e contribui também para a cibernética, embora não tenha sido levado muito a sério pelos cientistas da época. E aí o grande desafio que fica é justamente na medida em que nós estamos implicados, né, enquanto a multidão ela está implicada absolutamente dentro desse paradigma hiperconexionista, uma tendência cada vez maior, e sem, obviamente, apagar todos os estriamentos e todos os desníveis e toda essa periferização do crowdsourcing, né, que acontece, né, obviamente que quem está alimentando de maneira voluntária, recebendo inclusive salário para isso, um salário baixíssimo, né, super explorado, os Big Data também são pessoas no Brasil, na Índia, né, na África Oriental, mas, por outro lado, nos coloca também um desafio, né, um desafio que é o mesmo desafio no qual pensava Marx, né, de que maneira a Revolução Industrial ela abre um potencial, né, de que maneira essa força de trabalho que é atravessada pelo mais valor relativo na época, ou seja, pelas máquinas, pelo trabalho que vai se condensando nas máquinas na forma de um grande autômaton, isso já pensar no século XIX, de que maneira hoje, nessa virada maquínica muito mais pervasiva, né, no qual a cognição e a percepção dessa inteligência artificial, desse autômaton intelectivo, né, global, dentro do paradigma conexionista nos inclui, de que maneira nós também podemos pensar como essa força de trabalho maquínica, ela se reverte em classe, de que maneira isso pode deflagrar, digamos, revoluções no Twitter, revoluções no Facebook, para usar termos pouco rigorosos, mas que são epônimos para processos bastante mais moleculares que estão acontecendo e que geram essas explosões político-organizativas em vários lugares do mundo e que promoveram, por exemplo, o ciclo das primaveras árabes na década de 2010. Não é impensável sem pensar a inclusão, né, essa maquinização generalizada da produção humana e da vida social. Então, entre a computopia, né, entre a tecnotopia, que inclusive repercute no último sci-fi, né, na última ficção científica chinesa hoje, em alguns autores que estão sendo inclusive premiados, prêmio Hugo, de ficção científica, que começa a ter uma visão prospectiva ultra-progressista, reeditando o socialismo utópico na edição Simon, mais com características neoliberais, né, um socialismo neoliberal. Parece um oxímoron, mas não é, como não é socialismo de mercado, é possível e acontece. E, por outro lado,
Será que essa é a saída da crise? Por outro lado, uma tecnofilia que me parece contaminar as discussões a respeito das novas lutas e das novas potencialidades, que é muito pautada pelo último Norbert Wiener, mas também por toda a literatura cyberpunk, que atrela, né, uma globalização capitalista como um beco sem saída, como o neoliberalismo não tendo classe, e que isso se derrama sobre a discussão das redes sociais, das plataformas, capitalismo de plataforma, e Big Data e a tecnologia de vigilância, no sentido de que não haveria mais classe, porque estaríamos inteiramente controlados, inclusive em nosso nível infrasubjetivo. Então, coloco mais essa tentativa de organizar o problema, e apenas fazendo a recapitulação, quatro pontos que eu coloquei. Primeiro, o conceito de informação, sem fazer um juízo de valor sobre o conceito de informação do Shannon, que é o conceito desse fluxo. Entropia enquanto informação é o que está sendo aplicado nesse paradigma, nessa episteme do conexionismo, que hoje é hegemônico, né, esse empirismo, um empirismo escocês recondicionado em Pequim e Xangai. Segundo, eu falei um pouco sobre a questão da disputa entre os dois paradigmas, né, do conexionismo e da simbólico representacional. E, por último, justamente de que maneira a intrusão da multidão, né, esse convidado de pedra da discussão, ele não nos permite, pelo menos, recolocar o problema do ponto de vista da produção de uma subjetividade nessas condições de hipercomputação na qual estamos submetidos. Excelente, agora eu respiro um pouco. Excelente, Bruno. Vamos passar aqui a discussão. Já apareceu uma pergunta, mas eu queria que... Eu vou te adiantar a pergunta já, na verdade, é a seguinte. O Douglas Cavalcante escreveu o seguinte: já deixo uma pergunta sobre a sua opinião sobre o livro do Zizek, ele não fala qual, relacionando Hegel e o projeto do Elon Musk. Você conhece essa... Eu acho que... Sim, é um livro recente que ele lançou sobre o cérebro pós-humano e Hegel. Eu li recentemente esse livro. Você chegou a ler? Eu li o livro, sim, li. Me parece que o Zizek ele fica muito nessa discussão ideológica, muitos ismos, e não entra, de fato, pelo menos nesse livro, né? Obviamente que a obra do Zizek é vastíssima, eu não tenho como comentar. Não pretenderia fazer um juízo, muito menos um veredito sobre a obra do Zizek, sobre a apreensão dele de Hegel, né? São 247 livros, né? Mas, assim, esse livro específico, por acaso, eu li recentemente, e me parece que ele não entra nessa discussão da cibernética e dos diversos... e a discussão técnica mesmo. Me parece que falta um pouco da pesquisa das engenharias de sistemas, da ciência da computação, dos debates que estão acontecendo nesse limiar entre ciências sociais e técnicas e tecnologias, que são fundamentais, né? Eu recomendaria um outro autor, que é o Mathieu Triclot, que escreveu O Momento Cibernético, né, em 2008. Ele prenunciou essa virada, né, do novo conexionismo, e é bastante interessante. Quanto ao pós-humano, eu recomendo a Catherine Hayles, né, um livro de 98, né, sobre o pós-humano. Ela explica, sobretudo, como o discurso sobre o pós-humano é o discurso da evaporação do referente, né? Essa ideia de que nós poderíamos abandonar os nossos corpos e passar a habitar o mundo da informação, né? E passar, de certa maneira, a nos libertarmos do problema da matéria, do problema concreto, do problema dos corpos, e navegarmos, né, pela internet enquanto seres desterritorializados absolutamente. E isso está ligado a toda uma tendência, né, do final do século XX, de um pós-modernismo fraco, poderíamos chamar, que é justamente, ao invés de entender que o corpo ele reaparece em outros termos, né, dentro do maquínico, a própria classe reaparece em outros termos, dentro do maquínico, eu estou chamando de multidão, haveria uma evaporação dessa realidade material, e que perde de vista, portanto, os processos sociais de classe, os diversos níveis também de gênero, de raça, e por aí vai. Então, ela faz uma crítica bastante inteligente ao pós-humano. Prefiro, inclusive, ela, a Donna Haraway, nesse aspecto, né, o Manifesto Cyborg, e a Catherine Hayles, de 1998. E, recentemente, ela escreveu um livro sobre o impensado, né,
justamente mostrando como, quando falamos de cognição da inteligência artificial, cognição das máquinas, né, das diversas máquinas de processamento que estão absolutamente espalhadas, né, por todo lado. Antes a gente entrava no computador e abria a internet, e a gente navegava, né, pela internet. Hoje em dia, a própria ideia de um computador está perdendo o seu sentido, né? Como assim? Existe um computador, né? A computação está por todo lado. Então, essa descentralização, ela, do pós-humano, se quisermos utilizar esse termo, ela está mais associada a uma virada maquínica, na qual o corpo ele é maquinizado, né? E nós somos diversos elementos diferenciais que funcionam em sistemas dinâmicos, né? A percepção, a cognição, a sexualidade e assim por diante. Então, me parece que o livro do Zizek, pensando muito de maneira ideológica, né? Assim, contrapondo, por exemplo, o capitalismo autoritário chinês com o populismo ocidental trumpista, e aí por aí vai. Essas dicotomias, a meu ver, são efeitos de superfície, falta justamente um pouco de materialismo histórico no debate. Aí teremos que discutir Guerra Fria, teremos que discutir o fim da Guerra Fria, temos que discutir a sociedade que se constituiu com o neoliberalismo, e aí o grande livro, eu continuo, insisto nisso, né? O grande livro é o livro Cor de 79, sobretudo o Nascimento da Biopolítica, onde ele desenvolve, né, o controle como controle de si, né? As tecnologias de controle de si, né? A questão do controle é que nós estamos buscando maximizar nossa eficiência nas atividades. E formando, portanto, elementos de uma bolsa de valores, né? A bolsa de valores está capitalizando em cima das nossas subjetividades, no sentido que nós nos autocontrolamos a produzir mais e mais eficientemente, né? De maneira inovativa. Então, não posso estar redondamente enganado, né? Parece que o livro do Zizek chove no molhado nesse aspecto, fica nesses debates, nesses grandes debates narrativos, sabe? Narrativa A contra narrativa B. Me parece que perde de vista. Eu concordo com você. Não li esse livro em particular, mas, em geral, a discussão costuma ir por essa direção, Bruno, de fato. E repisar aqui a importância do livro da Nancy Catherine Hayes. Foi um dos livros mais interessantes que eu já li nos últimos tempos, né? Porque é precisamente o ponto aqui que transpareceu na sua fala o tempo inteiro, que na verdade, ela quer, resgatar o corpo, mas não na chave cartesiana e tal. Então, é um livro extremamente interessante e muito, muito significativo, né? E com mil implicações e tal. E outro ponto que eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais, Bruno, se não for te exigir, né, te pressionar demais, que é o seguinte: essa discussão sobre o fragmento das máquinas, do General Intellect, é uma discussão que divide o marxismo, né, e que é uma discussão muito tensa, e para alguns, não é, isso seria mais liberdade, para outros menos. O que você acha sobre especificamente essa dimensão da discussão, Bruno? Sim, o fragmento sobre as máquinas, sobretudo por ser um texto esotérico de Marx, né? Não é um texto que foi inserido na obra, digamos, publicada em vida, né? Ele foi utilizado muitas vezes ao longo da segunda metade do século XX, também por ser um texto menos craudiado, né? Acho que isso também influencia, né? Você vai discutir o Capital, você tem que revisar uma literatura impossível, né? No tempo de vida você conseguir. Mas como o Grundrisse se apareceu, né, com esse frescor, porque ele foi realmente republicado no começo, na década de 30, na União Soviética, e ele no debate no marxismo ocidental na década de 60, ele injetou oxigênio, né, no debate, sobretudo toda essa discussão da virada pós-fordista, né, do trabalho, né, a mutação do trabalho para o pós-fordismo. E nos anos 60, os Grundrisse, né, eles foram bastante apropriados para fazer uma crítica da neutralidade da ciência, né, porque o Mário Tronti, por exemplo, ele utiliza os Grundrisse para dizer o seguinte: olha, as máquinas não são neutras. O antagonismo do capital ele está presente também na discussão técnica e tecnológica, porque ele está cristalizado dentro das máquinas. Então, a maneira como a gente se apropria das máquinas e reinventa e se acopla com elas
dá para a gente ter um ponto de vista de classe e um ponto de vista do capital. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, recentemente trabalhamos junto com o âmbito de uma pequena militância com os garis, né, que estavam se organizando na Greve Laranja em 2014, 2015, havia essa discussão da mecanização, né, dos laranjões, né, que você não precisaria tanto do trabalho manual dos garis, porque você tinha laranjões que passavam a recolher, fazer a coleta do lixo. E aí havia principalmente de alguns partidos de esquerda, esquerda que eu estou falando assim, oposição de esquerda, né? Eles colocavam um discurso contra a tecnologia, contra a mecanização, porque iria tirar o trabalho dos garis, né? Você poderia ter menos garis. Então, era contra os laranjões, contra a mecanização, para que os garis continuassem fazendo aquele trabalho. E aí, por exemplo, os Grundrisse nos ajudam a pensar como, na verdade, temos que requalificar esse trabalho, né? Temos que dizer sim à automação, né? O fim da escravidão, né? Desse trabalho manual extremamente insalubre, perigoso, e requalificar como agente de saúde ambiental, por exemplo, outras demandas, outras necessidades, né, da ecologia ou da saúde da cidade, no qual os garis têm que lutar pela requalificação deles próprios dentro desse processo, e não ir contra simplesmente a mecanização. Então, isso aconteceu nos anos 60. Depois dos anos 70, os Grundrisse já são mobilizados, né, dentro de um debate muito acirrado, né, com Rosdolsky, alguns marxistas mais ortodoxos. Ele é muito mobilizado pelo operaísmo italiano, para fazer uma crítica da ideologia do trabalho no socialismo de Estado, né? Porque os Grundrisse, eles nos permitem entender como não existe um capitalismo sem capitalistas, né? Não existe um funcionamento não é só simplesmente tomar o controle das fábricas, fazer a autogestão dos trabalhadores, se a técnica, essa tecnologia, se a gente continua taylorista, se a gente continua fordista, ou seja, se a gente continua uma sociedade organizada de maneira fordista, onde você tem operários de chão de fábrica, gestores, depois supervisores, e as máquinas funcionam dentro desse processo, você continua no capitalismo, você não tem o capitalista, a figura do rentier, né, mas você continua existindo a exploração do trabalho. Então, os Grundrisse permitiriam dar esse passo nos anos 70. E depois, nos anos 80, né, já no neoliberalismo, e aí você tem a revista Futur Antérieure, né, em Paris, os exilados, né, do operaísmo, depois do processo de 79 e da fuga das perseguições, nos anos 21 na Itália, você tem o reconhecimento das tendências do pós-fordismo. E aí é o ponto mais polêmico, né? Eu acho que você está se referindo, Eduardo, essa apreensão, a terceira geração de apropriações dos Grundrisse no marxismo ocidental, nos anos 80, já para os anos 90, que dão, sim, né, uma certa conotação de que temos que embarcar nessa virada pós-fordista, temos que embarcar nessa dissolução, né, da classe trabalhadora tradicional, de um proletariado organizado por meio de sindicatos e partidos operários, o fim do eurocomunismo, né, e a queda do Muro de Berlim como uma vitória dos trabalhadores, né, uma das vitórias do ciclo de 68 a 89, essa é a leitura, e que vão utilizar alguns Grundrisse para dizer o seguinte: olha, em verdade, os Grundrisse, eles apontam uma tendência de autoabolição do capitalismo. O capitalismo está acelerando em direção à sua extinção final, na medida em que a exploração vai se tornando cada vez mais difícil. E aí você tem, dentro dessa leitura, os exageros, né? Eles são dois, né? Um é o fim do trabalho, né? O André Gorz, ele meio que dá uma guinada para esse lado, que o proletariado não existe mais e que, portanto, a luta de classes desapareceu. E o Jeremy Rifkin fala do fim do trabalho, né? Nesse sentido que seremos todos agora numa sociedade que as máquinas farão trabalho por nós, poderemos nos dedicar à arte, diversão, lazer, quando na verdade é simplesmente um novo tipo de trabalho, uma nova mutação do trabalho, mas tem uma tendência também dentro da revista Futur Antérieure, aí, que vai atravessar um pouco esses autores como Maurício Lazzarato, como o próprio Antônio Negri, né, o Michael Hart, né? Se me permite fazer essa crítica de piano, né? Uma crítica um pouco de piano agora. Mas essa ideia aceleracionista que dos poros das transformações capitalistas exudaria o comunismo do capital. O comunismo, ele nasceria de dentro de uma cooperação entre os cérebros, e aí o cérebro nesse sentido maquínico, não é o cérebro individual, é o cérebro como esses processos emergentes dinâmicos que vão se dando pela conexão em rede, né, em múltiplas camadas, né, fractalizada, né, nós somos fractais, né. Então essa subjetividade rede, essa subjetividade fractalizada, elas por si só, elas secretariam, né, novo líquido, né, do comunismo, né, e isso não deu certo, obviamente, né, isso meio que houve uma convergência, inclusive, com leituras da globalização integradora e niveladora,
e que não deu. Porém, e aí é uma crítica muito violenta sobre isso, e essa crítica muito violenta é contra esses exageros, esses excessos, eu coloquei nesse sentido, que não são decorrências lógicas dessa leitura do Grundrisse. Contudo, elas acabam mandando tudo por água abaixo e destruindo a discussão da mutação do trabalho e das novas tendências da organização de classe no século XXI e, portanto, ficam cegos para o que está acontecendo nas primaveras árabes, nesses protestos de novo tipo, nessas subjetividades se organizando de novo tipo, sobretudo a partir dos anos 2000, né, no ciclo da alta globalização, e ficam completamente cegos a tudo isso. E eu digo isso assim, até como autocrítica, né? Inclusive, sou tradutor, né, do livro do Negri, Marx, além de Marx, que é os cadernos sobre os Grundrisse, né, que é a ciência do antagonismo no pós-fordismo. Então, me parece que é preciso, sim, fazer digamos, uma retomada, né, fazer uma apreensão crítica, né, uma espécie de balanço desse debate ao redor dos Grundrisse, mas não perdendo de vista essa tendência minoritária que vê novas oportunidades, novas potencialidades que estão acontecendo, né, concretas, dentro da virada maquínica. O Matteo Pasquinelli tem um artigo de 2018 que é sobre o General Intellect, é só procurar no site dele, né, ele publica sobre o General Intellect, e ele faz esse balanço, assim, inclusive na parte de referências ele te dá todo esse mapa da terceira geração, eu estou falando da terceira geração, né, que é General Intellect barra pós-fordismo, mas absolutamente a multidão maquínica é o General Intellect, né? Obviamente que é o General Intellect, noutros termos, por outros meios, né, não estamos em 1857, quando ele escreveu os Grundrisse, quando Marx febrilmente, né, na meia-noite, escreveu no meio da crise, né, os Estados Unidos estavam numa crise terrível, né, a bolha, a grande depressão, a grande recessão de 57, 58 no século XIX nos Estados Unidos, é quando Marx febrilmente, tem uma tendência catastrófica aqui no interior do funcionamento do capital, quando ele se organiza por meio da grande indústria, nesse autômaton de que eu citei, e que, portanto, acho que a colocação do problema por Marx é muito feliz e que ainda merece ser investida, se ainda quisermos, né, fazer a luta, né, as lutas, né, se quisermos chamar de classe, nessas condições em que nos encontramos hoje. Então, eu acho essa discussão bastante interessante e tal como ela aparece no Marx, né? Porque, na verdade, o que está no fundo dessa ideia, pelo menos ao que me parece, é o modo como Engels se apropriou da ideia do Saint-Simon, né, de que, a partir do momento que você automatizasse a sociedade, você geraria uma política de verdade, né? Você poderia governar as pessoas, e só que o Marx leva isso numa chave que eu acho que abre mais possibilidades do que fecha. Mas é muito interessante isso, sim, Bruno. E eu queria fazer mais um comentário aqui, na verdade, aquela brincadeira do Hayek como um deleuze da direita, quem falou isso foi um aluno do FCH, o Caio Vilela, numa conversa que a gente estava tendo, estava conversando sobre a natureza das ordens, ele falou, nossa, mas esse cara então é um Hayek, esse cara então é um deleuze de direita. De fato, a brincadeira dele é muito boa, né? Tem que dar o crédito a quem de fato inventou. É que, assim, o que pega na discussão, eu acho que deixa o Hayek bastante vivo, é que o que ele está discutindo, na verdade, são dois tipos de ordem que a todo momento se entremeiam, né? Ordens espontâneas e, portanto, endógenas, que se autogeram, né, por emergência, e que são inerentemente complexas, e elas não estão nem no sistema nem nas unidades, mas a partir do momento que elas são geradas, elas vão se reproduzir e se reiterar, e multiplicar as propriedades emergentes, e as ordens, na verdade, que ele chama de made orders, né? Ou seja, táxis, que são ordens exógenas. Um criador faz a ordem. E o que é divertido é que, nisso, ele até se afasta do Mises, né? É que ele diz, olha, a grande sociedade ela é uma tensão eterna entre essas duas formas de ordem, né? Onde, a despeito de ordens feitas, né, existe esse sistema mais geral não linear, né? Então, ele tem, de fato, uma concepção cibernética de fundo, onde, a despeito de tudo,
a tendência seria o descontrole. Só não há descontrole por causa da seleção, que a gente chama de seleção cultural, que é, na verdade, né, os hábitos aprendidos que vão sendo substituídos ao longo do tempo. Então, é uma discussão muito interessante quando você olha sobre essa chave. E agora eu vou te fazer as duas observações, perguntas que foram feitas aqui. Ó. O Murilo diz o seguinte: eu gosto bastante de como Tikkun, TIQQ1, trata a questão da cibernética. Né? E ele pergunta se você tem alguma opinião, já conhece o coletivo. E o Rafael Marques Franco pergunta se você leu ou conhece o Cyborg Mind, do McKellar. Eu ainda não li esse livro também. São as perguntas que estão aqui no chat. E a gente já começa a caminhar para o encerramento. Lamentavelmente, eu não vou poder contemplar essas duas últimas perguntas, não está no meu, digamos, conheço, né, o Tikkun, de outros debates sobre organização e um pouco pegada gambeniana, mas para cibernética, essa eu não vou poder, vou poder contemplar. O Hayek, sim, o Eduardo, se quiser eu posso desenvolver um pouco mais. Fala um pouquinho, por favor. Do Hayek, sem dúvida, né, que sempre me chamou muito a atenção, né, a leitura do texto mesmo do Hayek, né, às vezes eu dei um curso em Bolonha, né, para os militantes, né, mas universitários de Bolonha, de pós-graduação, e aí eu falei, olha, quem não leu os livros do Hayek e do Friedman não poderia sequer ter o direito de falar em neoliberalismo. Se você falar neoliberalismo, você não leu esses livros, é claro que você é intelectual, você quer trabalhar na teoria, né? Você não é um militante, porque o militante tudo bem, é experiência vivida, mas você é um militante, vai trabalhar na teoria, você precisa conhecer como o Marx fez, né? O Marx leu Adam Smith de cabo a rabo, leu todos, o Sismondi, Davi Ricardo, Malthus, todos os economistas políticos clássicos, e os socialistas utópicos, e os matemáticos, e o Charles Babbage, enfim, para poder fazer crítica da economia política, né? Você tem que entender a economia política. E o Hayek sempre me surpreendeu, assim, claro, ele, nos anos 20, né, ele começou naquele período muito fértil, né, austríaco, né, austro-húngaro. Ele era o assistente do von Monaco, né, ele trabalhava com neurologia avançada, né, ele viu esse desenvolvimento das ciências do cérebro nos anos 20, experimental, né, não é simplesmente conceitual, mas experimental também. Esses estudos relacionados à equipolência e como funciona, né, de fato, as ondas cerebrais, né, os impulsos nervosos, e as sinapses. E quando ele escreve em 52 The Sensory Order, né, a ordem sensorial, ele atualiza tudo isso. Mas já em 45, né, o The Use of Knowledge in Society, né, que é um texto de 45, ele intervém no debate que eu havia comentado, o debate do cálculo socialista, da economia socialista, e justamente o Mises, quando o Mises discute com o Oscar Lange e os demais socialistas de mercado, o Mises está falando, olha, essas equações diferenciais, parciais, que seriam necessários para o leiloeiro valrasiano, o leiloeiro ideal, ele funcionar e alcançar o equilíbrio ótimo de Pareto, o equilíbrio geral ótimo de Pareto, são impossíveis, é um conhecimento, exigiria um cálculo inimaginável, isso nunca vai acontecer, isso é uma pretensão totalitária, o Estado, né, seria um cientismo fazer isso. Então, rapidinho, só que vai passar uma pessoa aqui atrás. Sem problemas. Então, o Mises, ele coloca muito assim, a barreira é uma barreira quantitativa, de cálculo potencial. E aí o Oscar Lange fala, então qual o problema? Então é uma questão tecnológica, a gente vai chegar lá, nós vamos chegar num nível de computação que essa barreira quantitativa, essa barreira de potencial de processamento, ela vai ser alcançada. Já o Hayek tem uma posição muito mais sofisticada, muito mais elaborada, porque ele vai dizer, olha, a barreira não é quantitativa, não é o tamanho do poder de fogo dos computadores para fazer esse mercado eficiente funcionar, planificado. Na verdade, é ontologicamente impossível, né? É uma barreira epistêmica insuperável por meio de uma planificação de uma economia de mercado, né? Por que ele fala isso? Porque ele vai dizer assim, olha, cada neurônio, né? Ou seja, cada elemento diferencial que compõe o mercado, ou seja, o mercado é o cérebro para o Hayek. Não é o cérebro individual. É o cérebro, enquanto essa rede de conexões que conecta todos os cérebros. Todos os cérebros funcionando. E, portanto, não tem uma caixa, não é que nós temos um daemon, né?
uma espécie de alma dentro do nosso cérebro, né? Que é o paradigma simbólico representacional, o paradigma idealista filosófico, né? Que você tem dentro de você um demon pensando, né? O paradigma socrático. Depois idealista, cartesiano, cogito. Não, o Hayek ele tem uma visão dos empiristas, né? David Hume, da ilustração escocesa, na qual, na verdade, é esse senso comum no sentido de uma interação, né? No sentido da ação, da praxis, que vai gerando nessas conexões entre os muitos cérebros, que são muitas redes neurais, uma mega rede neural, uma supraconsciência, uma meta-mente, que é um mercado para ele. Então, você não consegue integrar o mercado através de um supercomputador, de um mainframe que possa calcular tudo. Por quê? Porque quando ele vai terminar de fazer esse cálculo, os vários neurônios já estão pensando em outra coisa, já estão trabalhando de outra forma. Eles já se alimentaram com feedbacks do sistema e já foram para outro lugar. Então, você não consegue supra-sumir, né, subsumir todo esse cérebro num plano, mesmo que você domine todas as variáveis, porque essas variáveis elas são ontologicamente abertas. O funcionamento disperso das redes neurais não é simplesmente algo que pode ser reagrupado, não, ele é disperso porque é assim que ele funciona melhor, é assim que ele consegue, com 1 milhão de rinocerontes, saber o que é um rinoceronte, empiricamente, né, e não por meio de uma ideia, né, do que seja um rinoceronte. Então, e por isso que o Hayek, além disso, vai mais além, né? O Hayek também está trabalhando com a virada psicanalítica, no sentido que não existe como você dar o lance do que você quer, porque a gente nem sabe o que a gente quer. A gente não é capaz de dizer o nosso desejo. O nosso desejo ele pode ser deduzido nas ações, das nossas interações, do que a gente faz, de como a gente funciona. Mas não existe a capacidade de você dar um input unidimensional que possa definir as nossas preferências. Nem nós mesmos sabemos as preferências, o lugar de fala, né? Mas a gente nem sabe o que somos e o que falamos. É a psicanálise, né? A psicanálise fala isso. A psicanálise mostra que nós temos um inconsciente que comanda, em verdade, o funcionamento libidinal, o funcionamento das nossas pulsões. Então, o Hayek diz, olha, nós temos que deduzir da praxe. Então, na verdade, o mercado ele só se constitui dinamicamente, praxeologicamente, né? A partir dessas relações. E mais, para o Hayek, o mercado é um processo de descoberta. O mercado não é como nos economistas neoclássicos, né, que você poderia parametrizar por uma matemática estatística avançada, através de uma lógica termodinâmica, e chegar no equilíbrio. Não, para o Hayek é impossível, porque o mercado, a todo momento, ele tem novas conexões, novas sinapses, né? Assim como as redes neurais, assim como, obviamente, o paradigma do Big Data, que são imprevisíveis, né, e que precisam ser controladas dentro da sua imprevisibilidade mesmo. Por isso que o Partido Comunista Chinês, que não é burro, que é muito inteligente, ele opera dentro de uma crise permanente, ele está a todo momento preparado para lidar com essa crise. Ele não tem essa pretensão totalitária de 1984, claro que não. Inclusive, ele está discutindo agora o marco regulatório da União Europeia sobre a segurança de dados, o que é impressionante, né? Porque se você consultar os próprios cidadãos chineses, a concepção de privacidade sequer tem o mesmo apelo que teria, por exemplo, um país como a Inglaterra ou como a Alemanha. Então, o Hayek está dizendo, é um processo de descoberta inovativo que a todo momento ele está gerando novas sinapses e que, portanto, ele é aberto no sentido, não por falta de computação, porque não é determinista, ele é aberto no sentido ontológico. Então, o Oscar Lane jamais conseguiria, seria impossível o socialismo de mercado dar certo, porque o mercado ele é a gestão da sua própria crise permanente, e o conhecimento, ele em boa parte é tácito, né? Então, em termos de Hayek, né? Conhecimento tácito. O conhecimento tácito do Hayek é o impensado da Catherine Hayes, né? Ou seja, não há como fazer um poll, né, uma espécie de consulta multitudinária para saber o que cada um quer, o que cada um pode, ou essas preferências jamais serão niveladas. Ele funciona no desequilíbrio mesmo. Exatamente. Na entropia. Agora, qual é a questão que, a meu ver, que é a crítica, por isso que ele é o deleuze de direita, né? Bom, primeiro porque, apesar dele ser formador das ordens não espontâneas, ele, por exemplo, fez as consultas a um ditador não espontâneo do Chile, né, o Pinochet. E precisar, na China também, os neoliberais também, o próprio Friedman tiveram uma recepção na China, tem a ver com aquela virada das reformas do Deng Xiaoping, as modernizações, o massacre da Praça Tiananmen, né, que foi a primeira acampada, mas também porque a discussão toda da propriedade, o que é esse impensado? Para o Hayek, a propriedade e os desníveis inerentes às diversas assimetrias de classe, por exemplo, raça, gênero, tudo isso para ele,
o próprio mercado vai resolver a partir desse funcionamento neurológico, né, desse funcionamento como grande cérebro. E aí que o Marx vai mais além com o General Intellect, que a arquitetura conexionista do mercado de Hayek é revolucionária. Na época que ele escreve isso, estamos no auge do keynesianismo de guerra, né, da Guerra Fria, do keynesianismo atômico, quando você tinha superpotências investindo pesadamente em indústria bélica, pesquisa, ciência, e jamais o neoliberalismo era uma escola, a escola austríaca jamais seria hegemônica em 1940, 1950. Ela vai ser lá depois dos choques de petróleo, Revolução Iraniana, anos 80. Então ele escreve minoritariamente, de uma maneira visionária, revolucionária, na sua arquitetura conexionista, muito conectado com a cibernética. Ele tentou essa inserção no debate com The Sensory Order, não foi ouvido, foi um livro que não teve repercussão dentro da discussão da inteligência artificial na época, o que é lamentável, porque é um livro forte. Porém, ele tem uma posição de direita, no sentido de que a propriedade, a exploração do trabalho, a divisão de classe não é considerada como um conhecimento tácito e ele não explica como isso poderia ser superado dentro do funcionamento desse mercado inventivo. E aí que o General Intellect insere os antagonismos nesse grande cérebro. O problema é justamente como ter a ciência do antagonismo dentro da virada maquínica, e não rejeitar a virada maquínica. Essa é a grande questão. E a maioria muitos autores críticos ao neoliberalismo, aí você tem toda uma literatura hispana, que você tem 200 livros para falar a mesma coisa, e os 200 livros um citam o outro, né? Os autores citam a patota deles o tempo todo, então você vê as referências sempre igual. É uma permutação da mesma coisa. Se recusam a entrar nesses debates porque o autor é maldito, né? Com toda razão é maldito. Mas isso não quer dizer que, do ponto de vista epistêmico e do ponto de vista desses amálgamas, não haja muita potência no pensamento. E o Hayek, de fato, tem essa... Não é por isso que ele ganhou o Nobel, tá? Que é um prêmio do Banco Suíço, né? O Nobel é o The Swiss Bank, né? Não podemos esquecer, Banco Sueco, né? Não é por isso que ele ganhou o Nobel, mas sem dúvida, é o cyber neoliberal mais importante e que precisa ser decodificado nessas suas ligações, porque ele tem, de fato, uma percepção dessa virada máquina que agora é muito atual, né, com esse novo paradigma conexionista do Big Data. Então, eu concordo absolutamente com você, Bruno, pelo seguinte, esse livro Ordem Sensória é fundamental, é 56, né? Esse texto que você fez referência, o uso do conhecimento na sociedade, é de um livro de 45, mas, na verdade, ele foi publicado em 36, 37 já. Ele já estava, quando ele estava aprofundando os estudos sobre o Adam Smith, e aí ele percebeu o que é a metáfora da mão invisível. Ela tem que ser invisível, né? Senão não ordena, de forma espontânea. Uma sacada que o Foucault explicita no livro dele, Nascimento da Biopolítica, ele percebeu, a raiz está ali, né? Então, a coisa do conhecimento tácito, de fato, está no pensamento do Hayek, mas quem explicitou isso e usou essa palavra para valer foi o Michael Polanyi, o irmão do Karl Polanyi. O Michael, você deve conhecer, né? O Michael era do Círculo de Viena. Eu fico imaginando o Natal, né? Na família Polanyi. O Michael, de um lado, defendendo o marginalismo, e o Karl, com a sua leitura do Marcel Mauss, devia ser divertido. Sim, que escreveu A Grande Transformação para rebater o Caminho da Servidão e vice-versa. Exatamente. Né? E espinaprando o irmão sem citar uma vez. Mas eu acho que o ponto está aí, cara. Eu acho que o ponto está aí. A gente tem que ler os gigantes, mesmo que eles sejam da trincheira do lado de lá. Porque ele, para mim, ele é o cara que está na vanguarda do pensamento neoliberal. Agora, ele é combatido por dentro, porque o raciocínio dele apaga o indivíduo e destrói a ideia de economia tal como o von Mises gosta de dizer. O pessoal que é mais filiado ao Mises odeia o Hayek, porque acha, na verdade, que a discussão dele afasta do liberalismo. Desse liberalismo tosco, que é o liberalismo que é discutido por Dardot e Lavar, esse negócio aí que eu já perdi a paciência de ler já, né? De fato é real, né? É real. Mas eu acho que a chave está nessa outra coisa, né? Eles estão pensando o maquínico ele estava pensando o maquínico numa outra chave. E por isso que ele volta com força agora.
Mas o fundamental, eu acredito que é isso. Você queria fazer mais algum comentário? Não, eu quero só agradecer a oportunidade e espero que. Quero continuar aí, vamos ver o que a gente pode fazer, né, Eduardo? E quero participar aí dessa gangue de estudos também. Não, vamos E, continuando. e é verdade, o Hayek ele tem aparecido em muitos textos, né? Inclusive em Terra Infidelium, né? Diz que não Sim, somos neoliberais, mas que utilizamos o Hayek, inclusive, como antídoto. sim. Concepções, a meu ver, muito pouco fecundas sobre a própria inteligência artificial. O paradigma conexionista é o que deu realmente o desbloqueio, né? De todas as tecnologias emergentes que a gente está vendo agora. Sem dúvida, a explosão da massificação dos dados e o desenvolvimento das redes neurais convolucionais, né? A CNN, né? Convolutional Neural Network. Agradeço. Não, a gente que agradece a sua presença, Bruno. Nós estamos começando a redesenhar como vai ser o semestre que vem, mas com certeza nós vamos abusar de você mais uma vez. E o Alcides não quer comentar, né, Alcides? Cara, dado o avançar aqui da hora, né, eu queria agradecer muito o Bruno, né, pela presença. Eu acho que a digressão que você fez foi espetacular, né, até porque você pega diversas minúcias e consegue compreender os entroncamentos dessa discussão e trazer para a gente de uma maneira clara. Por diversas vezes a gente tem debatido ao longo desse ano aqui, né, a gente debateu ao longo desse ano diversos conjuntos teóricos que vão compondo as interpretações sobre novas tecnologias, sobre problemas de vigilância, monitoramento, e tudo conectado de certa forma, né, a esse primeiro grande entroncamento, esse primeiro ponto, né, que é a cibernética. Na nossa primeira reunião, em fevereiro, né, Mariucci? Gravada foi a aula do Mariucci, justamente fazendo algumas apreensões muito similares às quais você trouxe hoje, o que mostra nesse encerramento, né, a certa linearidade desse painel aqui, né, a certa linearidade que a gente tentou traçar aqui, com as devidas confusões, mas vocês trazendo os pontos de amarração aonde nos interessa, que foi bastante interessante. Eu depois teria alguns questionamentos, algumas perguntas, mas eu prefiro encaminhar diretamente. Me chama a atenção justamente um ponto no qual você menciona, na sociedade do excesso da informação. É um conjunto de autores e autoras, né? Me lembra o Gilles Lipovetsky e outros assim de menor grau, mas o modo como eles começam a estabelecer um ponto de virada justamente naquele primeiro grande sonho da internet e o que de fato ela veio se tornar e o que de fato todo mundo conectado começou a se tornar no pós-anos 2000. E um dos pontos de inflexão justamente é o excesso informacional, uma quantidade de informação as quais nós não estamos conseguindo triar e de uma certa forma estão produzindo uma série de efeitos os quais a gente também não está conseguindo regular. Eu acho que você trouxe esse ponto, né? Eu até deixei marcado aqui, que depois eu faria algum comentário a respeito. Mas, dado o avançar aqui, eu acho que só queria chamar a atenção, que foram pontos que me agradaram bastante, e a sua discussão clarificou bastante aqui para mim, cara. Vários debates. E agradecer novamente, né? Perfeito. Obrigado, Cid. Não, estou à disposição, estou à disposição. Bom, vamos encerrar então. Muito obrigado, hein? Bruno? Mantemos contato.